Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória para depois a gente entrar na carteira de investimentos, para te dar uma esquentada aqui. Aliás, tá frio Tá. aí ou não? Como que tá aí? Cara, acho que tá um... Não, aqui tá Tá calor, meio... cara. Que hoje fez 39 graus aqui, cara. Que isso, cara? 39 graus? Fez 39 graus aqui em Orlando, exatamente. Nossa, cara. Mas eu Que tô louco no isso. ar-condicionado aqui, então por isso que eu tô de... De casaco. Tá Exatamente. bom. Mas vamos E lá. aí? Eu realmente vim de uma família que não tinha condições financeiras. Não é? Éramos uma família muito simples, de funcionários públicos. Não era uma Tá. família pobre, assim. Uma família que faltava comida, assim, que a gente passava privação. Como eram funcionários públicos, era uma família de classe média baixa da periferia do Rio de Janeiro. Meus avós, meu pai é filho de uma mãe solteira, que na realidade, desculpa, né, perdeu o pai, a mãe ficou viúva, ela casou com um outro cara que Tá. deu duas opções para ela, ou eu ou teu filho. E aí ela botou o meu pai num colégio interno, sabe aquele colégio interno público, é quase como a FEBEM, né? Então meu pai foi criado assim, não é? Então meu pai foi camponês, trabalhou na roça, tal. Minha avó, ela sim foi abandonada pelo marido e criou três filhos lavando Tá. roupa. Era lavadeira, sabe aquelas mulheres que andavam na rua carregando uma bacia de roupa na Na cabeça? cabeça? Isso, exatamente. Essa foi minha avó. Caceta. Não é? E assim, eles sim, né? Minha avó sim, dividiu o ovo com três filhos, tinha dificuldade às vezes de ter uma alimentação, não é? Agora o que acontece? Tanto meu pai foi para o exército e minha mãe conseguiu, com tanto esforço da minha avó, se formar, não é? E aí ela se formou professora, ela era professora, né? Antigamente tinha um normal, o cara no ensino médio se formava professor, uma parada assim, né? E aí, ou seja, minha mãe conseguiu passar num concurso público para ser professora do Estado. E meu pai, soldado, recruta do Exército, começando ali a seguir carreira. Então, assim, meu pai e minha mãe casam muito cedo, minha mãe casa com 17 anos, e aos 18 anos eu nasci. Ela tinha 18 anos quando eu nasci. Minha mãe é bem nova, né? Tem 18 anos a mais que eu. Então, o que acontece? Eles não tinham patrimônio, não herdaram nada, não tinham nada. Então, eles eram pessoas assim... mas, olha que interessante, Tiago, a pobreza e a riqueza é diferente de prosperidade. Então, eu vejo meus pais, eles sempre foram pessoas que fizeram trabalhos sociais. Então, eu nasci num contexto onde eu acompanhava os meus pais fazendo trabalhos sociais. Eles faziam trabalhos sociais na igreja e eu acompanhava eles. Então, no fundo, eu era um garoto de classe média abaixo da periferia do Rio, mas que eu acompanhava os meus pais em projetos sociais, visitando famílias muito pobres, que passavam fome, entendeu? Famílias com crianças que eu dava as minhas roupas velhas para essas crianças vestirem. Então, eu era visto como filho de pai rico. Então, eu me sentia rico, entendeu? Então, porque eu lidava com gente muito pobre. Então, os meus colegas com quem eu brincava quando eu era menor eram gente muito pobre. Eu fazia amizade com essas crianças e brincava com eles. Então, eu vivi muito em comunidade, em favela, em lugares muito simples, por conta desse trabalho social que os meus pais faziam. Então, eu aprendi a trafegar muito, a conhecer a realidade muito drástica da favela e a minha realidade, que era de um cara rico. Rico, que era um cara... Relativamente, né? Relativamente, eu me sentia rico. Não é? Então, esse é o meu contexto, né? Então, quando eu começo a trabalhar ali, quando eu tenho 19 anos, eu não tenho nada. Flávio, nesse contexto aí ainda, cara, Fica à vontade. como que era nesse contexto, poxa, sua mãe, seu pai, origem humilde, como que era o contexto da educação financeira no seu caso, por exemplo, que acho que deve ser o contexto da educação financeira na maioria das famílias do Brasil, né, cara? Você tinha isso em casa, assim, ou não? Nem se falava na sua mãe? Não tinha, cara. Nunca tive. Eu sempre estudei em escola pública.
tive uma educação péssima, muito ruim, e por causa da escola pública. Agora, eu tive uma coisa muito boa, uma família que os meus pais era muito estruturado, assim, entendeu? Então eu vivi numa família que eu me considerava estruturado, fui muito amado pelo meu pai, pela minha mãe, sabe? Eu era uma pessoa segura da família que eu vivia. Isso era muito positivo. Agora, financeira não. Porque lá em casa não tinha... Era tudo muito apertado, né? Minha mãe sempre apertada, meu pai sempre apertado. E eles ficaram mais apertados ainda quando... E aí eu dei o meu primeiro salto. Porque eu sempre tive vontade, isso é uma coisa minha, eu queria dar certo. Queria dar certo. Sim. E aí essa história de querer dar certo aí é muito interessante. Por que eu queria dar certo? Porque eu queria ser importante, eu queria ganhar bem, né? Ou seja, liberdade, agora, ter liberdade, e eu queria dar certo. Agora, o que era dar certo? O dar certo para o jovem, principalmente da periferia, de qualquer lugar, ele tem referências diferentes, sabe? Aí é uma questão de referência. Para mim, dar certo, naquele momento, era eu ser militar. Meu primeiro sonho foi ser militar. Não é? Por quê? Meu pai era militar. Então eu queria ser militar de que maneira? Eu fiquei sabendo que você podia fazer uma prova e você entrar como oficial das Forças Armadas. Lá na década de 80, estou falando aqui em 1985, a maioria de vocês que estão me assistindo não tinham nascido. 1985. Em 1985, a gente estava ali em plena, aquele período de regime militar, então os militares eram muito prestigiados, né? Falei, cara, eu quero ser oficial da Marinha, oficial do Exército, oficial da aviadora. Eu comecei a desejar esse tipo de coisa. Comentei isso com a minha mãe. Cara, aí é uma coisa interessante. Aí a gente vê que a educação, ela consegue fazer a pessoa dar um salto. Minha mãe deu um salto pela educação, porque ela conseguiu ser professora. No meu caso, a minha mãe pagou o salário dela inteiro. Aí é investimento em educação. Ela pagou, ela tinha 2 empregos. Um era professora do Estado e a outra professora do município. E professor de Estado e município ganha muito pouquinho, até hoje. Não é? Tá. O que acontece? O que a minha mãe fez? Ela pegou um salário inteiro de um desses empregos dela para pagar uma mensalidade de uma escola para me preparar para esse concurso. Eu vou resumir, tá? Tá. Cara, eu fiquei 3 anos, no primeiro ano eu não passei, no segundo ano eu não passei, no terceiro ano eu passei. Para resumir, muita gente já conhece essa história, mas o que eu queria dizer é que, quando eu passei, a minha mãe, ela investiu o salário dela inteiro. Óbvio, depois não deu certo, eu não fui militar, fui convidado a me retirar lá da escola, não era muito Ainda bem, né? Ainda Enfim, bem, né? ainda bem que eles me fizeram esse favor, porque eu mesmo não tinha ali, era muito novo para tomar essa decisão, não é? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu saí de lá, aí eu saí, comecei a vender, aí minha história começa do jeito, no momento que vocês conheceram, né? Eu acho que tem um ponto legal nesse ponto da história, que muita gente às vezes toma um não, é negado, sofre alguma coisa, e a gente percebe só depois que às vezes isso daqui foi melhor para sua trajetória, né? Às vezes a gente fica se martirizando, mas, cara, às vezes isso daqui vem pro bem, né? Não, a minha vida virou um caos, porque meu pai ficou decepcionadíssimo comigo. Né? Muito, e com toda razão. Ele falava, quem é expulso não... Eu falava assim, não, pai, eu não dava para aquilo, eu queria saber, quem não quer não é expulso. Enfim, Legal. E por aí vai. Mas aí o que acontece? O mais importante que eu queria ressaltar, eu queria dar certo. Quando aquilo ali não era o meu caminho, eu continuei querendo dar certo. Não é? E aí foi quando eu comecei a vender. Foi quando eu comecei a aprendi a vender. Aprender a vender, para mim, ela foi uma declaração da minha independência. Porque eu falei, cara, eu faço a grana, entendeu? Eu gero dinheiro. Eu vendendo, eu gero dinheiro. Que esse era o ponto. Como é que eu vou gerar dinheiro? Como é que eu vou sair daqui? Uma coisa que me incomodava muito era andar de ônibus cheio. Pô, cara, o cara que mora na periferia, tem aí quase 62 mil pessoas agora nos ouvindo, primo, o que acontece? Certamente um monte de gente aqui anda de ônibus.
Um monte de gente aqui anda de ônibus lotado, de ônibus cheio. Pô, isso para mim era um grande sofrimento, né? E eu, muitas vezes, dentro do ônibus, lotado ali, cara, eu ficava me perguntando, como é que eu vou sair daqui? Eu olhava para um lado, para o outro, olha, cara, eu quero sair daqui. Tinha uma mulher Você que me tinha uma coisa, apavorava. você tava incomodado e você queria mudar, né? Isso daqui é importante, não Então, é? e tinha uma Tem gente mulher que está que tinha uma... incomodado e não tá ali na zona de conforto ali, né? Mesmo incomodado, né? Então, tinha uma mulher lá que me apavorava, cara. A mulher me apavorava. Ela tinha acho que ela tinha uns 55 anos e ela há mais de 25 anos pegava aquele mesmo ônibus. Nossa, cara. Cara, Você não queria ser essa mulher. eu não de jeito nenhum, cara. Me apavorava. Eu quero sair daqui, quero sair daqui. Tem até um primo aqui dizendo, né? Eu ando de bike. Amigo, eu morava a mais de 60 quilômetros do trabalho. Quem mora na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, cara, o jogo é bruto. O jogo é bruto. É uma exclusão geográfica. E aí o que acontece? Como é que você resolve essa exclusão, esse nível de exclusão, esse nível de barreira social gigante? Como é que você rompe esse negócio? Eu precisava ganhar dinheiro. Então, vender me deu a sensação de poder, me deu uma sensação de estar nas minhas mãos o poder de mudar de vida. Então, assim, meu primeiro foco foi, eu preciso gerar receita. Então, assim, 1991, quando eu comecei a vender matrícula, 92, 93, 94, 95, é o quê? Foco em gerar receita. Aí o que acontece? O foco em gerar receita está ligado em você aprender a gerar receita. Porque eu aprendi a vender matrícula, depois aprendi a formar pessoas, depois aprendi a gerenciar pessoas, depois aprendi a treinar, fazer treinamento, depois aprendi a liderar líderes. Eu passei por 4 anos num processo de aprendizagem de liderança. E, por outro lado, a Luciana, minha esposa já, que eu casei cedo, ela já estava na área financeira. E trabalhava na área financeira, era auxiliar administrativa nessa mesma empresa. E foi quando, em 1995, eu decidi dar um voo maior. Falei, vou abrir o meu próprio negócio. Vou abrir a minha própria empresa. A empresa Você tinha que eu quantos anos, estava... Flávio? Eu tinha 22 quando eu tomei essa decisão e quando eu inaugurei eu já tinha 23. Então eu inaugurei com 23. Luciana tinha 20, eu tinha 23. E apesar de gostar muito da empresa, ela já não tinha mais perspectiva, o produto não era um produto tão legal, entendeu? Era bem ultrapassado. E eu falei, olha, eu vou abrir meu próprio negócio. Foi aí que em 95 a gente abriu. Aí não é que a gente investiu tudo que tinha para abrir o negócio. Por que a gente decidiu abrir um negócio? Porque não tinha nada ali, Porque né, não tinha cara? nada. Eu não tinha, meu pai não tinha para me emprestar, minha mãe não tinha para me emprestar. Tadinha da minha mãe e do meu pai. O salário dela pagava as contas, não dava, não tinha como, não tinha nem como ser meu fiador, cara. Mas é engraçado como você não tinha nada, mas você tinha tudo ao mesmo tempo, né, cara? Porque você tinha vontade, você queria vencer na vida e você estava determinado, né? Tem gente que só tem dinheiro. Eu tinha até um pouquinho mais que isso já. Eu já tinha 4 anos de know-how de venda. Isso para mim era um capital intelectual importante, porque tem 2 formas de você abrir um negócio. Você sabe vender muito e tem pouco capital, pode ser que dê certo. Ou tu não sabe vender muito, mas você tem bastante capital. E o meu caso era o primeiro. Eu já era um cara que já tinha mais pegada para venda, mas não tinha capital. E aí o que acontece? A gente abriu. Aí a gente não tinha grana. E a gente até um sócio, um cara que amarelou na hora H. E a gente teve que pegar lá o nosso cheque especial e foi com isso que foi. Não é? Legal. Tudo para E aí você começou o seu negócio ali, né? Começou um negócio ali. 3 de abril de 95. 3 de abril de 95. Em abril de 95, eu abri a primeira escola. Em dezembro de 95, no mesmo ano, 8 meses mais tarde, eu inaugurei a segunda escola, que foi em São Paulo. Caramba, cara. Essa escola de São Paulo, em 1996, ou seja, um ano depois
Tá? Um ano e meio depois, em 97, essa escola faturava $500 mil por mês. $500 mil por mês. Caraca. 1997. Eu tinha Uma 25, escola? uma escola. A outra faturava do Rio uns $250 mil por mês. Essa outra faturava $500 mil por mês. Tá, Ou seja, as escolas bombaram, a gente abriu a primeira, a segunda, enfim. Aí eu comecei a gerar capital. Quando eu começo a gerar capital, o que eu faço com esse dinheiro? Digamos assim, ó, no primeiro ano eu já ganhei dinheiro. No primeiro ano eu já ganhei dinheiro, eu fiz meu primeiro milhão já ainda com 23 anos de idade. Legal. O que eu faço com o meu dinheiro? Você se questionou isso na época, né? E você não tinha experiência prévia, né, em gerenciar os investimentos, né, Flávio? Foi novidade, então, mas né? tudo era novidade, cara. A vida foi cheia de novidades naquele momento, né? Mas qual foi o meu? E, de novo, eu quero dizer aqui para todo mundo que está me vendo, e nada do que eu esteja dizendo aqui é uma recomendação para ninguém. Tá? Eu acho que a experiência de vida ela é enriquecedora na medida em que você vai avaliar o que se aplica para você ou não. Não é? Muitas das coisas que eu fiz e a maneira que eu fiz, talvez fizesse um pouquinho diferente hoje, aqui, um pouquinho ali. Mas eu vou dizer, que alternativas eu tinha? Eu tinha pouquíssimas alternativas. Eu não era um cara que vinha de família bacana, eu não tinha. Cara, ou eu dava certo ou eu me ferrava. Eram essas duas alternativas, eu me ferrava muito. Não tinha opção de errar, né, velho? Cu na reta. Não podia errar. E aí o que acontece? No primeiro ano, eu já fiz mais de R$1 milhão no primeiro ano. No segundo ano, talvez tenha feito 4 ou 5 milhões já no segundo ano. Foi muito rápido. Meu crescimento foi meteórico, muito rápido. Agora a questão é no que... Tá. E aí... Tá. Você está me ouvindo? Deu uma carregada? Tô te ouvindo. Tá. Então, no que eu gastei? Eu investi, vamos dizer 100%, 95%. 5% do dinheiro eu investi na nossa qualidade de vida. A gente mudou, foi morar num lugar bacana, alugado. A gente já não queria comprar nada naquele momento. E assim, a gente melhorou muito, deu um salto grande na nossa qualidade de vida. Muito grande, e 95% do nosso dinheiro a gente investiu abrindo mais escolas. Tá. Aí, foi um ponto legal que você falou agora, Flávio, que você falou sobre, poxa, eu não queria, a gente alugou um negócio e tal, não estava muito na vibe de comprar um imóvel, e o brasileiro hoje ele tem uma coisa de que, putz, se eu faço 18 anos eu quero ter meu imóvel próprio, né? Só que às vezes o brasileiro não faz conta. Às vezes faz sentido você financiar imóvel em 30 anos, na maioria das vezes não faz, né? Financeiramente falando. Né? Então, no meu caso, por exemplo, só para dar esse parênteses, eu estou no imóvel aqui que está avaliado em mais ou menos 1,1 milhão. Tá? Eu pago 3 mil de aluguel, mais 1.500 de condomínio, etc. Se eu fosse financiar esse imóvel, eu pagaria ele em 30 anos. Se eu morasse de aluguel e guardasse o excedente e investisse, em 10 anos eu pagaria esse imóvel. Olha, exatamente. Ou no final de 30 anos ter 2, 3. Exatamente. Exatamente. O pessoal precisa fazer mais conta. Mas vamos lá. Eu acho que, cara, já que tu abriu parênteses aí, eu acho que a pior coisa de comprar um imóvel, dependendo da fase de vida que está a pessoa, ele ficar preso num lugar. Essa é a pior coisa que tem. Porque, cara, o cara é jovem, ele tem que estar liberdade. A liquidez dá para ele liberdade. Não é? Dá liberdade. É o melhor lugar. Eu digo, é melhor lugar. Você se muda de escritório, você morava 60 km no seu escritório, você pode se mudar para ir a pé. Não tem nada melhor que essa qualidade de vida. Mora perto, isso, não tem nada melhor. Então, o que acontece? Eu investi 95% do meu dinheiro em abrir escola. Eu abri 24 escolas em 3 anos. Era uma nova escola inaugurada a cada 45 dias. Caraca. Então, foi aí. E aí eu me garantia, eu tinha que... E aí eu fui evoluindo, não é? Eu tinha que ir tocando o negócio e botando ele para crescer e avançando, etc. E tal. Então, o meu track record, eu diria, nesse período foi empreendendo e fazendo o negócio crescer e fazendo o negócio crescer. E detalhe, eu não tinha visão de equity ainda. Eu não tinha nenhuma visão de equity. Para mim, o negócio é uma coisa que você abrir é dar lucro. Acabou. O fluxo mensal, né?
é o fluxo mensal. Ou seja, existia uma riqueza que eu nem sabia que ela existia. Que o equity é uma riqueza que eu nem sabia que ele existia. Eu vim descobrir o equity em 2008. 13 anos depois que eu abri a empresa. Eu descobri que existia equity porque veio um cara e me propôs me pagar 200 milhões de reais no negócio. Aí você falou, como assim 200 milhões de reais? Né? Um negócio não fatura isso. E aí eu fiquei muito intrigado. Pô, mas como é que o cara vai te pagar 200 milhões de reais? Cara? Eu fiquei assim, né? Muito intrigado. E eu não aceitei a proposta dele. Eu neguei uma proposta de 200 milhões de reais. Mas fiquei muito encucado com essa história do equity. Foi quando eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre isso. Não é? Ou seja, eu tive que ir aprendendo ao longo do caminho, aprendendo. Não é? Aí foi quando eu entendi que existia uma riqueza chamada equity, que é o valor do seu negócio, independentemente do lucro ou do fluxo de caixa que você tenha, mas o valor patrimonial daquele negócio que você está construindo, aquela marca, aquele patrimônio, aquilo tudo tinha um valor que era muito importante. Não é? Show. E aí, enfim, você quer interromper e já puxar o... Então, na verdade, aí eu queria perguntar o seguinte, poxa, aí você teve toda essa trajetória, você teve essa infância, pouca educação financeira, mas muito carinho, muito amor, apoio da família, você começou a vender, começou a ganhar dinheiro, começou a gerar um fluxo mensal, abriu sua primeira escola, depois abriu outra escola, começou a ter muito resultado, começou a ter um número grande de escolas, aí uma coisa assim dando na sua cabeça, te ofereceram 200 milhões, falou, putz, tem um negócio chamado equity, aí o seu negócio, você negou, continuou crescendo, e aí em algum momento você vendeu o seu negócio, né? E aí eu sei que você vendeu, aí depois você recomprou mais baixo e tal, mas assim, agora isso daqui, eu acho, vamos deixar um pouco de lado, porque os pilotos já devem conhecer essa história aqui, a gente já falou algumas vezes, é uma história incrível para quem não conhece, né? Precisa conhecer aqui mais a história do Flávio, mas eu quero avançar para o seguinte, beleza, Flávio, e aí você formou um patrimônio relevante, né, a ponto de, poxa, você precisa gerenciar esse patrimônio aqui de uma forma diferente, que não seja só investindo em negócios, né? E você se deparou com esse problema, entre aspas. Como que você, então, passou a encarar isso daí e como que você, hoje, gerencia o seu dinheiro? Mas antes de você responder, Flavião, antes de você responder, é o seguinte... Antes de você responder, ó, é recorde. Que isso? Olha aí. É recorde, primos. É recorde. Tudo bom, Flávio? Batemos o recorde, hein, Flávio? Olha muito aí, bom, cara. Você gosta de bater recorde, né, primo? Pô, cara, quando eu quero bater recorde, eu te chamo. Aí você bate pra mim o recorde, pô. Imagina, que é esse, cara? Muito bom, tamo junto. Parabéns aí pra gente, pros primos. E eis aqui a consequência de uma live com muita qualidade. Flavião, me conta, e o seu dinheiro? Vamos. Deixa eu dividir a história da grana em duas partes, porque a forma como eu gerencio o meu dinheiro hoje é diferente de como eu gerenciava de 2013 para trás. Tá. Deixa eu falar um pouco 2013. sobre como eu administrava de 2013 para trás e de agora. Por que 2013 para trás? 2013 foi quando eu tive uma injeção muito grande de liquidez, quando eu vendi a WhatsApp. Ali eu tive uma injeção grande de liquidez. Não é? Então, aí, a partir daquele momento ficou um negócio sério. Ficou um negócio bem mais sério, tá? Não é? Tudo bem aí, cara? Tô tranquilo? Cara, tava falando... Fiz a live com o Luciano lá, ele deu uma ideia de a gente pegar um patrocinador aí pra Tosse, cara. Seria legal, né? Opa, bom, eu não sabia que você era merchan agora. Desculpa, atrapalhar o merchan. É estratégia, eu sei vender. Entendi. Vai que tem um laboratório assistindo aqui agora, né, cara? Estamos aprendendo aí, cara. Vamos então, lá. Antes de 2013, eu não tinha ainda uma filosofia de investimento bem definida. E quando você não tem uma filosofia de investimento bem definida, você comete erros. As pessoas acham que o negócio é ganhar dinheiro, o negócio é investir. Mas antes, você precisa ter uma filosofia bem definida. Então, por exemplo, eu investi muito em bolsa. Investi bastante em bolsa.
Ganhei dinheiro em Tá. bolsa, fazia bastante operações de opções, travando, fazia uma operaçãozinha um pouco mais sofisticada e ganhava uma rentabilidade. Minha meta era ganhar 3, 4% ao mês, que é muito dinheiro. Não é? E eu sempre fui um cara muito agressivo, eu sou um cara agressivo para investir, né? Eu sempre fui muito agressivo, alavancava a termo os meus investimentos, etc. E tal, né? Nossa, cara. Então, Bom, foi em 2013, né, Flávio? Beleza, não foi em não, 2013. 2008, meu caro amigo. 2008? Te Então soa bem esse 2008 aí, cara? você deve colecionar umas historinhas aí, hein? Então eu vou só resumir para vocês o seguinte: eu ganhei durante muito tempo muito dinheiro, e etc e tal, com bolsa e tal. Assim, bolsa era um negócio divertido, pô, isso aqui é moleza e tal. O que acontece? Com 15 milhões de reais aplicados, uma liquidez de 15 milhões aplicados em bolsa, eu perdi em um dia 12 milhões. Um dia. Ai, meu coração! Meu Deus do céu! No dia que Lehman Brothers fechou as portas. Nossa, que beleza, hein? Você lembra que você estava posicionado? Estava comprado. Eu estava comprado estava vendido, desculpa, eu estava comprado em Vale e com opção vendida para exercer em 30 dias. Só que eu estava em termo 5 vezes. 5 vezes em termo. Puta, você tinha um lançamento coberto, né? Eu tinha um lançamento coberto e a gente tinha Vale fazendo IPO na França. Foi quando a notícia do Lehman Brothers, foi aquela crise que pegou todo mundo, né? Quem tinha qualquer posição perdeu no mínimo 30% em um dia, só que eu estava alavancado a termo. Né? Aquilo ali, o que acontece? Aquilo ali foi muito interessante para eu definir o meu posicionamento e a minha estratégia. Qual é a minha estratégia? Porque isso é muito importante. Muito importante você entender qual era a sua estratégia. Aquilo ali, obviamente, me afetou pra caramba. Eu fiquei bastante chateado. Quem gosta de perder 12 milhões, né? Num dia? Ninguém gosta. Aquilo era uma liquidez importante para mim. Digamos que eu devia ter metade da minha liquidez naquele momento aplicada em bolsa e eu perdi 70% da metade. Nossa, cara. É bastante coisa. E o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com isso? Aprendi a minha filosofia. Ficou claro a minha filosofia de trabalho, porque eu sou muito agressivo em negócios, então eu não posso ser muito agressivo em investimento financeiro. Isso é muito importante, porque o que acontece? Se eu vou ter uma postura agressiva nos meus investimentos, nos meus negócios, como investidor dos meus negócios, eu não posso ser agressivo nos investimentos financeiros. Esse foi o meu posicionamento. Desde então, eu tenho um posicionamento claro. Eu sou muito agressivo nos meus negócios. Comprei, vendi, recomprei. Não é? Abri um clube de futebol nos Estados Unidos, construí um estádio, captei investimento, investidor, trouxe Goldman Sachs junto para investir no estádio, que fez o financiamento do estádio. Sim. Ou seja, é tudo muito rápido e bastante ousado. Agora, eu estou gerindo, eu tenho controle do negócio. Eu tenho todas as inside informations, todas as informações internas, porque eu sou o gestor, eu sou o dono. Não é? Ou seja, eu sou um investidor que também sou o gestor que tem todas as informações do negócio. Poxa, que coisa boa! Né? Já pensou se você tivesse as informações da empresa? Todas as informações privilegiadas. Não pode. A lei não deixa. Agora, eu quando sou investidor da minha própria empresa e sou o gestor, eu tenho. Então, eu gosto de ser arrojado nos investimentos. Então, a partir de então, aí agora eu estou vindo para os dias de hoje, eu tenho o meu posicionamento, meu investimento, como é que eu invisto o meu dinheiro? Eu invisto em posições mais conservadoras. Eu sou mais conservador nos meus investimentos financeiros. Flávio, antes de a gente entrar nessa parte, agora, nesse detalhamento, né, depois da sua filosofia de hoje, eu só compartilhar uma coisa que aconteceu comigo também, que me fez aprender, foi muito semelhante, com patrimônio um pouquinho diferente ali na época, mas
tem a ver com alavancagem, né? Pô, você se alavancou, você está batendo. No mercado financeiro, a gente, na verdade, tem que correr risco, mas a gente não pode correr o risco da ruína, né? Que é o risco de você sair do jogo. E quando você corre o risco de sair do jogo, você tem que tomar cuidado, porque você pode acertar na maioria das vezes. Se você errar uma vez, você está fora. E comigo, eu quase saí do jogo também. Eu quase saí do jogo. Eu lembro que teve um IPO de Abril Educacional, né? Você deve conhecer essa empresa. Aí teve o IPO da Abril Educacional, e eu lembro que ela abriu na bolsa. Eu tinha minhas razões para acreditar que ela ia abrir com uma alta incrível, não é? E eu me alavanquei 5 vezes. Só que quando abriu, o IPO é o dia, né, primos, que a empresa entra na bolsa, tá? E nesse dia de negociação é sempre um momento de muita ansiedade, tá todo mundo olhando, e aí, como que vai abrir, né, o papel? E eu fiquei esperando abrir o papel assim do leilão, que tem um leilão de abertura, né, do IPO. E aí o papel ele abriu, não tinha ninguém comprando, o papel caiu 10% na abertura, eu estava no mercado 5 vezes. Então, não teve demanda, eu perdi 50% do meu patrimônio na época. E eu aprendi de forma dolorosa, né, a não me alavancar, a não me expor ao risco da ruína, né, entre outras coisas mais. Tá? Então é um aprendizado mútuo aí, Flávio. Tá? E aí estava contando, aí hoje tem uma carteira mais conservadora. Só por curiosidade, para quem não sabe, essa empresa aí que ele investiu, a Abril Educação, foi a empresa que comprou a WhatsApp. Eu vendi para a Abril Educação. E me tornei depois sócio da Abril Educação. Eu tinha 10% dessa empresa, listada, né? Caramba, comprou e vendeu, né, para você? Isso, depois eu vendi para o Fundo Soberano de Singapura, que comprou a minha posição. Mas, enfim, senhores, eu aprendi que você mais tem conservador que ter, nos investimentos. Você tem que, como você tem a sua carteira, você vai ter um pedaço dela. Cada um tem sua estratégia, mas certamente um pedaço dela você vai ser mais conservador e um pedaço você vai ser mais arrojado. Então, se eu sou arrojado nos negócios, eu não posso ser arrojado no financeiro. Não é? Então, hoje, para mim, você falou, você não pode correr o risco de estar fora do jogo, não é assim? Então, o dinheiro do jogo, para mim, é o dinheiro dos meus negócios. Liquidez é dinheiro fora do jogo, para mim. Tá. Porque eu estou ali só, eu vou ser mais conservador e mais arrojado nos negócios. Então, hoje, eu diria para você que meu patrimônio está alocado mais ou menos aí uns 65%, 70% nos meus negócios e 30%, 35% em liquidez. E quando eu falo de liquidez, aí, obviamente, de uns tempos para cá, nós estamos falando de uma liquidez maior, aí requer um outro tipo de gestão, né? Hoje eu tenho um family office, tem 6 pessoas que trabalham, um head do family office, um gerente de investimentos, 2 analistas, um advogado e um auxiliar desse advogado que trabalha só no family office para fazer a alocação de recursos. Isso acontece numa estrutura de 5 fundos, nós temos 5 fundos privados, nós somos proprietários dos fundos, 4 fundos no Brasil e um fundo offshore. Ou seja, essa estrutura me dá a possibilidade de fazer tanto fundo de investimento de participação de empresas, como também fundos multimercados. E essa estrutura offshore, eu consigo fazer investimentos dentro do Brasil e fora do Brasil com muita fluidez, com muita rapidez. E essa estrutura, ela também me permite fazer esse planejamento financeiro e também o planejamento fiscal, né? O planejamento tributário. Esses fundos me permitem fazer esse tipo de planejamento. É uma estrutura mais complexa, é cara, você precisa de volume, de escala para justificar essa estrutura. Não é? Mas, basicamente, o tipo de investimento que a gente faz, 70% da liquidez está em bonds. Bonds seriam debentures, né? Quantos por cento? 60%? 70% e 30% em fundos, né? Tá. 30% em bonds e 30% em fundos. Bonds, só para explicar para o pessoal, debênture no Brasil, é mais ou menos o seguinte, eu empresto dinheiro para as empresas, empresto dinheiro para os bancos, empresto dinheiro para as empresas, é um investimento mais... Bonds desses bancos, né? Em outras palavras. Via Estados Unidos. Via offshore. Via offshore. Tá? Em dólar, né? Tudo em dólar. Tá? Esse é um outro ponto.
dependendo da sua estratégia, você vai ter que escolher qual é a moeda que você vai estar. Então, levando em conta o tamanho do investimento que eu tenho nos Estados Unidos, o posicionamento que eu tenho nos Estados Unidos, a moeda que me dá mais segurança é o dólar. Sim, sim. Mediante os meus compromissos nos Estados Unidos, eu não posso correr o risco, por exemplo, de não ser aprovada uma reforma da Previdência, por exemplo. E você que hoje está mais exposto perto. aqui sua moeda, né? E hoje eu estou exposto numa moeda cheio de compromissos nos Estados Unidos e está exposto numa moeda que o dólar pode saltar para 6, 7 reais. Eu vou dar um exemplo para você. Na Argentina, 3 anos atrás, o peso o dólar custava 9 pesos e 40 centavos. Hoje custa 44 pesos, um dólar. Caraca. Seria equivalente o nosso dólar sair de 3,82, que é hoje, para 16 reais. Já pensou? Então, não pensei. Nem quero pensar. Mas aí eu fico posicionado em dólar. E hoje meu time do Family Office trabalha com a meta. A meta deles é 4,5% ao ano. Ponto. Em dólar. Em dólar. Em dólar. O que é muito diferente de 4,5% em real aqui, né? Que os primeiros completamente. Podem estar pensando. Não, se você for pensar em real, pensa o seguinte, a Selic no Brasil está 6,5%, só que a inflação é 4%. Exatamente. Então o ganho real é 2,5%. Ganho real Bruto, é 2,5%. Né? Bruto, fora imposto. Aí você tira imposto, etc. Isso. Agora, no meu caso, é o quê? É 4,5%, é a meta. Geralmente o pessoal está batendo aí 4,8%, não é? Só que a inflação nos Estados Unidos é 2%. Então você está falando de 2,8% líquidos. E como é um fundo, tem planejamento tributário. Você entendeu? Tem ganho fiscal, tem um monte de coisa. Tem ganho fiscal, tem uma série de coisas. Não é? Só que detalhe, é dólar. Então não adianta nada eu querer trabalhar. Eu queria trabalhar, por exemplo, eu quero ganhar 10%, mas vou aplicar no Brasil, vou ganhar 10%. Se num soluço, a variação cambial me tira 20%. Eu estou falando um volume muito grande. Então, para mim, a proteção vem em primeiro lugar. Então, a proteção sendo em primeiro lugar, a moeda que me protege é o dólar. Sim. E aí Deixa eu só fazer um... Então, só para concluir. Então, se eu vou fazer um bonde para o Itaú, se eu vou emprestar um dinheiro para o Itaú, é em dólar. É tudo precificado em dólar. Isso. Basicamente assim, primo, só para dar um overview aqui. O que o Flávio está falando poxa, ele é muito agressivo nos negócios, então a maior parte do capital dele está nos negócios dele. Está nos negócios. Então, como ele tem essa agressividade, do outro lado, que ele tem um dinheiro, ele precisa fazer alguma coisa com isso. E esse dinheiro, ele não vai correr um risco de sair do jogo, por exemplo, ele vai investir em coisas mais líquidas e mais conservadoras. Só que como o Flávio tem uma exposição global, digamos assim, tem um patrimônio também relevante, está mais situado nos Estados Unidos, faz sentido para ele, ao invés de ele ter toda a estrutura dele de investimentos aqui no Brasil, ele tem uma estrutura de investimentos nos Estados Unidos. Só que a diferença é que quando você tem mais patrimônio, às vezes justifica você ter uma estrutura própria como um family office para te ajudar a gerenciar tudo isso. Você não precisa de um family office quando você está começando, e você pode investir em coisas que o Flávio está investindo, obviamente com às vezes algumas diferenças, mas no mesmo conceito, com muito menos dinheiro. Tá? Então, no caso do Flávio, ele tem a estrutura que ajuda ele, e ele basicamente investe em renda fixa. Só que quando você está investindo em renda fixa, e a gente tem que tomar cuidado para não confundir, o Flávio falou de Itaú. Não é que o Flávio ele vai lá e compra ações do Itaú, não, é o contrário. Na verdade, ele empresta dinheiro. Emprestando dinheiro para o Itaú. Né? Ele empresta dinheiro para o Itaú e para várias outras empresas. Ele falou, quais outras você falou aí, Flávio? Algumas outras você falou? Eu peguei uma lista aqui, tem mais, Itaú, Morgan Stanley, Citibank, Goldman Sachs, Bradesco, Banco do Brasil, Votorantim, a gente tem uma posição boa com o Votorantim, T-Mobile, não é T-Mobile, T-Mobile, aqui nos Estados Unidos. A gente também investe no Chile, também, empresa de infraestrutura no Chile, Natura também a gente investe. Mas, de novo, não são ações, né? São bons. Isso. Porque aí, imagina assim, o Flávio, ele se depara com uma decisão. Ele pode emprestar dinheiro para o governo ou ele pode emprestar dinheiro para empresas. As empresas, elas tendem a pagar mais que o governo, porque o governo, teoricamente, é o risco zero do país, não é? Então, ele tem um prêmio de rentabilidade aqui, porque tem um risco relativamente superior. Só que o Flávio tem uma equipe de análise que ajuda ele a entender, poxa, se faz sentido ele correr esse risco pelo prêmio que ele está recebendo nesses bons, que no Brasil seria o equivalente a debêntures.
né? Isso. E aí a sua qual é o carteira, risco? ela é de... E aí o risco é o risco, por exemplo, de ser empresta para o Itaú, o risco é o Itaú quebrar. Mas assim, Se o é Itaú uma quebrar, empresa... Pô, muito são difícil, empresas né? muito grandes, né? Pô, É. Goldman Sachs, qual que é o risco de Goldman Sachs quebrar? É difícil, entendeu? É extremamente Uhum. difícil. Então ele se expõe a um risco relativamente baixo, diversifica a carteira dele. Acho Isso. que esse é um princípio importante, né, Flávio? Isso. Você diversifica a sua carteira, né? A gente também tá dentro do fundo da Pinco, que investe em Tem mais países diversificação emergentes, ainda. que tem 30% dessa liquidez lá com eles, né? O que acontece? O pessoal está perguntando se eu invisto em ações. Eu não invisto em ações. Eu só invisto em ações das minhas empresas. Então, 70% do meu patrimônio está alocado nas minhas empresas. Não é? Então, assim, só para você ter ideia, em termos de posição, tá? Eu investi 100 milhões de dólares no Orlando City. O Orlando City hoje vale aí 600 milhões de dólares, mais ou menos. Eu fiz 6 vezes em 5 anos. Isso, agora, é arriscado, mas como eu estou na Mas está na gestão sua e no mão, né? controle, está na minha mão. Então, eu me sinto muito mais confortável do que estando na mão de um executivo, de uma outra empresa. Então, eu prefiro investir. Se é para investir em ações, eu invisto em ações das minhas empresas. Esse é minha forma que eu estou posicionado hoje. É que, na verdade, o que você está falando, né, Flávio, é que assim, não é que não faz sentido investir em ações, é que, na verdade, você Não, investe, claro. mas nas suas, né? Gente, de novo, Não é? eu vou repetir, o que eu estou falando aqui não é recomendação para você, são fases da vida. São fases da vida, entendeu? Então, é assim, o Thiago me convidou, Flávio, tu topa falar do teu, como é que você faz os seus vídeos? Topo, cara, topo. Nunca falei sobre isso, eu topo falar, entendeu? Mas isso é a fase da vida que eu tô, entendeu? É diferente da sua fase, da sua vida. Você tem que analisar qual é a melhor filosofia para você na sua fase da sua vida, não é? E aí na minha fase eu tenho, né? Na fase que eu tô é diferente, não é? É uma outra fase, outra fase. Agora, eu acho que é interessante falar uma coisa também, Flávio, que às vezes o pessoal está pensando, poxa, mas eu não tenho $1 bilhão, sabe? Eu não tenho $1 bilhão, eu não vou conseguir investir bem? Não, você consegue, porque na verdade o Flávio ele investe em bonds, né? E você pode investir em bonds, assim, sei lá, com R$ 1.000 no Brasil, talvez nem isso. A questão é que o veículo que o Flávio tem por trás, que é para ele investir através de fundo, family office dele, vai gerar alguns ganhos tributários aqui que você não vai ter. Não vai mas você ter. investe em lugares semelhantes ao dele. Mas eu tenho custos que também você não tem. Eu tenho seis funcionários de alto calibre trabalhando para investir o meu dinheiro. Então, no fundo, eu vi aqui uma pessoa perguntando qual é a corretora. Não tem a corretora. Eu tenho o meu próprio fundo, é particular, é privado meu fundo. E a gente faz através desse veículo que tem aí uma série de planejamentos que, no final das contas, pelo volume que a gente tem, faz sentido. Não é? E hoje eu estou bastante... Agora, vai mudar, Thiago. Por que vai mudar? Vai mudar o que você está falando? Porque a minha liquidez, a minha estrutura tende a mudar. Porque a tendência é a minha liquidez ir aumentando cada vez mais. Até um ponto de minha liquidez ser bem maior do que as empresas e tal. Aí, nesse momento, a gente tem um outro tipo de investimentos. O colega está perguntando o que é debêntures. Debêntures é bonds. Debênture é quando uma empresa... Deixa eu tentar explicar. Uma empresa precisa de dinheiro para investir, para fazer alguma coisa. Aí ele não está no momento para fazer um IPO, que ele vai oferecer ações para o mercado comprar as ações dele. Aí o que ele vai fazer? Ele pode lançar no mercado um papel de uma dívida para captar, vai pedir dinheiro emprestado para o mercado. E aí quando entra investidores como eu, e tem outras pessoas que compram esses papéis e emprestam dinheiro para essa empresa. Sim. É um empréstimo. Aí estabelece ali. Uma taxa. Os parâmetros empréstimos. Os parâmetros, quem topa vai lá e empresta o dinheiro para a empresa. A gente precisa saber, na verdade, por que uma empresa abre capital, né? Por que uma empresa começa a negociar na bolsa? Geralmente ela faz isso porque ela quer captar recursos para poder investir nela mesma e crescer mais. Só que ela pode captar dinheiro e para isso ela vai ter que ter sócio, né? Vai ter que dividir lucro no futuro, ou ela pode pedir um dinheiro emprestado para alguém. Pagar um spread. Só que aí ela pode pedir dinheiro emprestado no banco,
ou ela pode pedir dinheiro emprestado no mercado, para investidores como você, como eu, né, que vão topar emprestar para essa empresa a uma taxa que já dada ali, né? Então, isso é interessante. Inclusive, Fábio, eu preciso fazer um vídeo sobre Family Office depois, porque tenho certeza que tem muitos primos boiando. Vou fazer um vídeo sobre Family Office aí para explicar como são os Legal. futuros ganhos tributários. Flavião, olha, cara, a gente se deixar, a gente fica aqui até o almoço, cara, porque tá muito incrível, de verdade. Flavião, me dá uma última mensagem aí para os primos que estão começando a investir, tá começando a trilhar essa jornada do mercado financeiro. E é isso aí, daquele jeito que só você sabe dar, cara. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para você, maluco, que acordou agora de madrugada para me ouvir. Eu me sinto muito lisonjeado quando você troca um pedaço do seu sono para a gente estar junto aqui. Tá? Muito obrigado por esse carinho e mando um abraço para você, desejo todo sucesso para você. Sobre a pergunta do Thiago, eu quero dizer o seguinte, né? Focar em duas coisas. Como ganhar mais dinheiro, como aumentar a tua renda, como aumentar a tua receita e como administrar melhor essa receita. Então, eu sempre falo, você é vendedor, meu caro amigo. Você é vendedor. Porque você vende, mesmo que você seja funcionário de uma empresa, você vende teu tempo. Então, tu é vendedor também. Você está vendendo teu tempo. Se você tem um negócio, você está vendendo o seu produto. Se você tem uma empresa de serviço, você está vendendo o seu serviço. Então, você é vendedor. Vender é uma coisa que não te dá limite. Então, eu te sugiro, mesmo que você trabalhe numa empresa, arruma um produto para você vender, cara. Vende alguma coisa. Compra carro, vende carro. Compra relógio, vende relógio. Não importa, mesmo que seja coisas pequenininhas, começa vendendo, e busca um negócio, não é? Eu gosto de empreendedorismo, eu sou fã do empreendedorismo. Eu, se tivesse 18 anos hoje, ia dar um jeito de abrir um negócio. Enfim, não me espanta o medo do risco. Mesmo no Brasil, eu acho o Brasil sensacional para empreender. Eu acho sensacional. Com todos os problemas do Brasil, com todas as maluquices do país, com todas as contradições, eu gosto de empreender no Brasil. Tanto é que eu empreendo no Brasil desde 1995. Já são 24 anos empreendendo no Brasil. Tem muito custo trabalhista. Cara, eu tenho 10 mil funcionários. Dá, não é? Dá para ter. Mesmo com imposto, dá. Sempre dá. Não é? Então, o Brasil é um país bacana para empreender. Esse é o primeiro ponto, né? Você trazer possibilidade de você ganhar mais. E sobre você gerir, de forma bem resumida, Thiago, o que você faria? Eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria se você perdesse seu emprego hoje? Você ganha, vamos supor que você ganha... você ganha 50 mil, vamos supor que você ganha 5 mil reais por mês, 6 mil, 3 mil, 4 mil. Seja lá o que você ganha. O que acontece se você perde seu emprego hoje? Você faria o quê? Você que está me ouvindo aí, do outro lado aí. Às vezes você ainda na cama, de repente, que acordou, está me vendo ali no celular. O que você faria? Eu vou dizer para você. Se você ganhar um salário de 5 mil reais, sabe o que você vai fazer? Você vai cortar geral os teus custos, você vai decepar, você vai cortar tudo. Você tentar viver ali com um pouquinho para fazer teu seguro-desemprego, esticar o máximo possível, você correr atrás. É isso que você vai fazer. Se se virar, tu ia dar um jeito. Isso significa que você tem o poder de se virar. O que eu quero dizer com isso? Viva com no máximo 80% do que tu ganha, meu caro. Só se você ganhar muito pouco. Se você ganhar um salário mínimo, aí não dá. Aí realmente não dá. Mas se você ganhar um saláriozinho razoável, cara, corta geral. Viva no máximo com 80% que tu ganha. Para os 20% você investir. 20% você investe. Mas não dá, Flávio, eu não consigo. Cara, o que você faria se perder seu emprego? Você não ia dar um jeito? Então, para pensar se por 20 anos você só viver com 80% do que tu ganha. Para pensar. Não é? Óbvio, isso aqui não se aplica para quem ganha muito pouco, um salário mínimo, não se aplica. O cara está ali, ganha menos do salário mínimo. Agora, ganha uns 3 pau, 4 pau, 5 pau, 6 pau. Dá sim. Você tem que sair do consumismo e você entrar e pensar na sua independência financeira a longo prazo. Você vai botar o dinheiro para trabalhar para você. Compensa. O poder dos juros sobre juros é fantástico. E aí, cara, saiba do seguinte, se tu perdesse teu emprego, tu não ia dar um jeito? Então não espera perder o emprego, dá um jeito agora. Viva só com 80% que tu ganha. Faz a conta, faz uma planilhinha no Excel.
Vê quanto é que você, em 30 anos, o que isso representa na tua vida. Se você conseguir trabalhar empreendendo e ganhar mais, cara, aí melhor ainda. Tá bom? É isso aí. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês aí. Boa semana. Fabião, tamo junto. Já te mandar uma mensagem, velho. Valeu. Valeu, gente.